Oi, pessoal, o Amigo Animal está começando e hoje a gente vai fazer um programa especial. Eu sei que muitos de vocês têm acompanhado a história do Eliseu, mas para aqueles que não estão acompanhando, a gente vai contar a história dele para vocês aqui. O Eliseu é um gatinho que foi resgatado pelo Instituto Viva Bicho há um mês atrás, há 35, quase 40 dias. A gente recebeu uma mensagem de uma pessoa no bairro da Areia Branca, em Santos, onde pedia socorro para um animal que estava muito debilitado. Só que o que nos impressionou foi a foto que nos foi mandada. E nessa foto a gente viu um animal que, 20 anos trabalhando na causa animal, eu particularmente nunca tinha visto. Nós estávamos fora da cidade, numa cidade vizinha, almoçando, eu e a presidente do Instituto, a Mariluz Pereira, e, de repente, é lógico que acabou o almoço, acabou tudo, a gente pagou a conta, pegamos o carro e fomos para o bairro da Areia Branca, em Santos, resgatar esse animal. Claro que no começo tivemos dificuldade, não conseguíamos contato no telefone que a pessoa tinha postado. Aí depois a pessoa nos contou que levou esse animal para um atendimento, num local onde orientaram a eutanásia. Ela não teve coragem, levou de volta para a casa dela e foi quando pediu socorro. Particularmente, eu não sou contra a eutanásia, quando o animal ele não tem mais nenhuma possibilidade de voltar à saúde dele e está agonizando. Mas nenhum exame foi feito, nada foi feito para saber se o Eliseu tinha alguma chance de vida, quando foi orientado à eutanásia, segundo a pessoa que estava com o animal. E aí, eu estou do lado hoje da Mariluz Pereira, que hoje é a mãe do Eliseu, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o estado dele, enquanto vocês vão vendo as fotos, gente, de quando ele foi resgatado, o que aconteceu com ele depois, todos os sustos que ele nos deu, né, Mari? Porque a gente não botava fé nessa recuperação, né? Acreditar um pouquinho a gente sempre acredita, né? Quando a gente resgata, nunca é para eutanasiar, sempre é para salvar, né? É sempre o intuito nosso. Mas o estado realmente que ele estava, eu também nunca tinha visto um gato dessa forma. E aí a gente levou imediatamente, depois que a gente resgatou ele, a gente levou imediatamente para o hospital. Só que assim, ele estava com um fiozinho de vida, né? Ele não conseguia controlar a temperatura dele, ele tinha uma infecção generalizada, ele não conseguia manter a glicemia dele. Então, assim, foi com muita luta para a gente conseguir, pelo menos, estabilizar. E no escuro, porque a gente não conseguia fazer exames nele, né? Ele estava tão magro, tão magro, tão magro, para acessar era muito difícil. A gente conseguiu coletar um pouquinho de sangue, não se tirou muito, para a gente poder ter uma ideia de como estavam os parâmetros dele, o sangue dele, enfim. E aí, depois que a gente conseguiu estabilizar, é que a gente começou a fazer todos os exames. A gente chegou a fazer uma transfusão de sangue nele, e aí foi mais um susto que ele nos deu, né? Porque nesse tempo todo em que ele estava internado e que ele estava muito mal para morrer, ele chegou a parar algumas vezes, né? Então a gente, né, a equipe parada cardíaca, a equipe do hospital conseguiu reverter. E aí, num desses momentos, foi preciso realmente fazer uma transfusão de sangue, porque ele já não tinha mais absolutamente nada. E aí foi feita a transfusão de sangue. Nessa transfusão ele também teve um problema, né? Ele convulsionou algumas vezes, mas a gente conseguiu estabilizar. E aí foi aonde, depois que a gente conseguiu estabilizar, ele começou a controlar um pouco mais a temperatura do corpo, a glicemia, é que a gente conseguiu fazer, então, mais exames, que seria o ultrassom, o raio-x, porque ele não tinha nem posição para ficar, né? A sensação que a gente tinha é que quando a gente pegava, ele parecia que ele ia desmontar, ele ia quebrar, ou a gente ia machucar, então você não conseguia fazer nenhum tipo de exame. E ele estava praticamente, ele não reagia a nada. A gente ele não tinha aquele medidor de quando você incomoda, ele se mexe, ou quando está doendo. Não, porque ele era um animal completamente um vegetal.
não se mexia para nada. Então, a gente não conseguia medir, os veterinários não conseguiam medir até que ponto era o sofrimento desse animal, né? E por que ele ainda não tinha ido embora, né, Mari? Porque, assim, nós já pegamos animais com muito menos gravidade e que foram embora. Até uma parada cardíaca, né? É muito difícil de reverter essa situação. A gente consegue, mas aí vem a segunda, vem a terceira. Muitas vezes a gente acaba perdendo o animal. Ele não teve isso. Uma transfusão sanguínea de gato também é muito preocupante, é muito perigosa. Ele teve alguns problemas, mas ele passou por esses problemas. Mesmo debilitado, mesmo com anemia, mesmo totalmente... Assim, ele não tem um músculo no corpo, gente. Ele tinha, tanto é que ele não mantinha. Ele ainda é um pouco desidratado, mas estava muito mais porque ele não tinha musculatura, ele não tem carne. O que a gente via era o esqueleto dele e um couro por cima, a pele por cima, era exatamente isso. Então, ele sempre estava desidratado, então ele não conseguia, ele ficava no soro, mas ele não conseguia se hidratar. Você lembra com quantos quilos ele chegou? 2,3 kg, hoje ele está com 3 quilos, quase 3,1 kg. Né? O ganho da massa muscular, ele é um gato idoso, então o ganho da massa muscular já é algo lento. Mas o que chamou a atenção quando a gente começou a fazer todos os exames, porque aí a gente entra numa realidade, estabilizou, teoricamente ele não corre mais risco de morte, vamos procurar o que foi que deixou ele nesse estado, né? Algumas doenças sugerem um estado desse, então a gente foi direto, né? Por exemplo, um tumor, a gente pesquisou o tumor, fizemos todos os tipos de exame nele, tireoide também. Ele não tem absolutamente nada. Ele é um gato... com todos os exames normais. Exato. Eu ia falar, ele é um gato saudável. Ele é um gato desnutrido, mas ele não tem nenhum tipo de doença que justifique essa magreza. Então, a única conclusão que a gente chega é que foi falta de alimentação mesmo. Maus tratos mesmo. Maus tratos mesmo. O que aconteceu com ele, a gente não sabe. A gente não sabe se prenderam ele, esqueceram ele preso numa gaiola. Tem muita gente que faz isso, tem pena de ver o animal, o gato na rua, né? Porque, coitadinho, o gato não tem o que comer, pega o gato, mas não tem onde colocar em casa, vai para uma gaiola de passarinho. Um banheiro trancado. Ou para um banheiro trancado. Então, a gente não sabe se foi o caso dele. Né? A história que nos contaram não é essa. A história que contaram é que ele era de um vizinho, o vizinho foi embora e que esse gato apareceu no telhado. A gente não sabe. Assim, um gato assim não dá para ir para o telhado. Então, a gente não sabe exatamente qual é a história. O que dificulta até, né? Todo o tratamento, né? Todo o trabalho que a gente teve dificulta um pouco. É um animal que não fala e é um animal que não reage, como a Leila falou. Hoje ele se mexe, né? Hoje ele já procura a posição de gato para deitar. Mas ele não... A gente passava a mão nele, ele não tinha uma reação, não tinha nada. Era um animal morto, respirando. E essa rede, que de repente, eu estava falando com a Suzy, que vocês vão ver no próximo bloco, essa rede de amor que contaminou pessoas do mundo todo, a gente perdeu as contas dos países que entraram em contato com a gente, e ainda ontem a gente recebeu a visita de representantes de uma empresa japonesa, né, porque o Eliseu chegou no Japão. Então, a gente chega à conclusão de que ele tinha uma missão, né, Mari? Ele tinha, não, ele tem, né? Ele ainda está com essa missão, né? Porque as mensagens, a gente recebe muita mensagem de pessoas, inclusive, que não querem se identificar, e algumas pessoas falam que trabalham com a pior espécie humana, aquela que tortura, aquela que mata, aquela que estupra, enfim. E eles falam para a gente que o Eliseu mudou a vida delas. Por quê? Porque o Eliseu é o Eliseu e a rede que se formou, porque elas estão conseguindo, como a referência delas são só pessoas más, pessoas de má índole, eles estão vendo a rede que se formou, né, em relação a Eliseu, e está vendo a quantidade de pessoas
boas que existe nesse mundo. Então, que isso está trazendo muita energia positiva para elas, muitas certezas. Algumas, inclusive, dizem que tem vontade de acordar, que tem vontade de ir para a praia, que está com um outro brilho na vida, que tem um outro sentido na vida. Passaram a acreditar de que existem pessoas boas, de que o amor existe, e essa corrente se espalhou pelo mundo. O que faz muita falta, né, gente? A gente sabe que existem outras pessoas nesse momento no mundo também fazendo bem. Existe muita gente fazendo bem, não só para animais, como para outras pessoas também. E a gente tem que pensar nisso, porque o que dá notícia é desgraça, né? E é o que a gente mais vê. Mas tenham em mente que tem muita gente legal, tem muita gente boa, como você que assiste esse programa, por exemplo, que gosta de saber coisas sobre os animais. Então, a gente tem que acreditar no bem, porque ele existe, ele está aí, ele às vezes só está escondido, mas ele existe, né, Mari? A notícia ruim é engraçado, quando é uma fofoca, alguma coisa maldosa, né? Parece que junta, parece que brota pessoas falando e fazendo a fofoca e falando na maldade. E o Eliseu brotou... porque parece que é difícil de falar o bem, né? Você elogiar, você mandar uma mensagem de carinho, e o Eliseu trouxe essas pessoas para a gente, né? Essas pessoas apareceram, elas estão milhares aí, de pessoas. Milhares de pessoas, e ainda são, elas estão aí, elas vieram para a gente, elas vieram para o Eliseu, né? Teve um momento que ele ficou muito ruim, depois de uma certa melhora, ele teve um dia que ele piorou demais, os veterinários vieram falar com a gente que ele teve uma piora significativa. E foi um dia em que a gente não publicou o Eliseu de dia, a gente só foi fazer uma postagem à noite. E, coincidentemente, nesse dia ele piorou. Então, a gente se reuniu, o pessoal do Instituto se reuniu, para quê? Para todos os dias, de manhã e à noite, a foto do Eliseu aparecer, uma notícia do Eliseu aparecer, porque assim, a gente tem certeza que as pessoas estão mentalizando por ele, mas quando você vê a foto, você já traz aquela coisa, né? Aquele coração pulsa para fora, e aí você já traz essa sensação boa, você já mentaliza, e é uma coisa assim que todo mundo vibra junto, na mesma sintonia. E aí ele começou a melhorar, né? No dia seguinte ele estava bom, porque a gente fez a postagem à noite. E aí a gente está ligado direto no hospital, como está, ele está melhorando, está estabilizando, tudo. No dia seguinte, de manhã, fizemos uma foto dele, falamos dele, e de lá para cá é só coisas positivas e só vitória. E a gente quis mostrar isso para vocês. Quero agradecer aqui publicamente a presidente do Instituto Viva Bicho, a Marilúcia Pereira, que, acima de tudo, é minha amiga, minha irmã, e que a gente sabe a loucura que é, não só por causa do Eliseu, mas por outros animais que nem sempre a gente tem oportunidade de trazer para vocês. Obrigada, Mari, obrigada por esse coração e obrigada por canalizar tudo isso para os animais, tá bom? Imagina, eu que agradeço, e agradeço a todas as pessoas, né, porque realmente a gente nunca viu uma mobilização dessa, uma sensibilidade dessa, de todas as pessoas que estão torcendo para o Eliseu, e não só para o Eliseu, né, porque para todos os animais que estão, que sofrem. Então, eu agradeço muito, muito, muito de coração. A gente deve a vida do Eliseu a todos vocês. A gente vai para o intervalo e volta já já. Voltamos com o programa Amigo Animal, e hoje a gente está fazendo um programa especial para falar do Eliseu, aquele gatinho que ficou famoso no mundo todo, porque transmite uma esperança para as pessoas de que a gente nunca deve desistir, que a esperança realmente é a última que morre. E agora eu estou do lado da Suzy Bertini. A Suzy é médica pediatra como profissão, mas a Suzy tem um trabalho muito bonito com medicina chinesa e energia. Ela trabalha com desprogramação neurobiológica e vai explicar para a gente o que ela está fazendo aqui. Vou adiantar que a Suzy nos procurou por causa do Eliseu.
E, Suzy, obrigada por você ter vindo aqui. Eu queria que você falasse para a gente, explicasse para a gente o que te levou a procurar o Eliseu, né? E o que é essa desprogramação neurobiológica? A desprogramação neurobiológica é uma energia que foi canalizada pelo Douglas Rodrigues, da Empresa dos Meninos da Consciência, durante a pandemia. E ela é uma energia que ela atua no corpo físico, nas células, principalmente os neurônios, então que leva toda essa informação para todo o corpo. Ele conecta mente e coração. E ele também trabalha nos caminhos neurais, então todos aqueles programas automáticos, aqueles pensamentos repetitivos. Tudo dentro da gente. Toda essa parte mental, criando novos caminhos neurais. Então, basicamente, ele vai atuar nas células, tirando os impactos que essas células sofrem e vão causando adoecimento, fazendo com que essas células voltem para o seu estado original. Como é que você faz isso? Eu sei que você usa algo chamado mesa radiônica, né? Que você sempre me mandava foto no Zap de como estava a energia do Eliseu naquele dia. Isso. Eu lembro que quando o Eliseu chegou, você falou que um animal saudável, não sei se é animal e ser humano, a energia chegaria a 6.800 ou 6.300, eu não lembro. Assim, é uma escala que a gente mede. E ele estava com 1.000 e pouco. Então, ele estava realmente nas portas da morte, né? É uma régua que a gente mede, como se fosse uma régua que a gente mede, que chama biômetro de Bovis, e a gente consegue medir a frequência. Então, de 6.500 para cima, é uma energia de saúde. Para baixo, é uma energia de doença. Então, realmente, ali, a cada mês, a gente mede a frequência no início e no final da mesa, e realmente tiveram dias que ele estava com 1.000 de frequência. Era aquela sensação de que no dia seguinte eu ia receber a mensagem de que ele tinha partido, né? Mas em todo momento toda essa entrega é feita sempre com a escolha do ser. É feito para pessoas, pode ser feito para animais. Geralmente animais a gente trabalha o tutor junto. No caso de animais abandonados, a gente faz essa desconexão de antigos tutores. Sim, para ele esquecer. Para liberar... esquecer os traumas do passado e reiniciar uma nova vida. Isso, liberar tudo isso, sempre conversando muito com o ser dele, para que se ele escolhesse realmente ficar, poderia ser diferente, né? Que eu acho que essa vida dele é um milagre e podia mostrar muito mais do que tudo isso pode... trazer, né? E a gente percebeu que ele tem uma missão muito grande. Né? A gente sentiu isso, porque as cartas e as mensagens que a gente começou... Muitas pessoas, exatamente. Né? Essa conexão, assim, a gente agradece diariamente ter sido esse veículo, porque eu procuro não questionar. Né? Por que eu? Por que a Mari? Por que a ONG? Deixa para lá. Gratidão, obrigada por estar sendo... Né? Está em permissão. Por ter sido esse veículo. Mas a gente percebeu, pelas cartas que a gente recebeu, de pessoas assim que não acreditavam mais na raça humana. Gente, pessoas que mandaram cartas para a gente dizendo que a luta do Eliseu pela vida deu forças para que pessoas que estão doentes recomeçassem a luta, porque já tinham desistido. Pessoas que trabalham em ambientes muito, muito, muito carregados, pessoas que trabalham com assassinos, em ambientes muito pesados, que passaram a respirar um pouco melhor, porque passaram a acreditar de que existem pessoas boas no mundo. Então, os depoimentos que chegaram para a gente só faz a gente ter certeza absoluta de que o Eliseu tem uma missão. Sim. E ontem a gente recebeu 2 cartas de 2 escolas distintas, de professor que contou a história do Eliseu na sala de aula. As crianças se comoveram e as crianças estão fazendo trabalhos em cima da história do Eliseu. Então, a gente está meio... confesso que a gente também está meio assustado, que a gente não esperava isso. Uma proporção
inesperada. Chegou no Japão isso, né? Então, a gente vai mostrar para vocês o que é essa mesa radiônica e é lógico que a gente vai aqui forjar um trabalho como se a gente estivesse fazendo alguma coisa, para que vocês entendam como é feito mais ou menos esse trabalho, tá bom? Bom, então aqui, gente, é o que a gente chama de mesa radiônica. Como a Suzy explicou para a gente, ela faz um trabalho de desprogramação neurobiológica. Na verdade, resumindo, as nossas células estão impregnadas da nossa vida passada, da nossa vida presente. Então, se a gente traz coisa ruim, se a gente convive... Quando eu falo, veja um cachorrinho aqui, um cachorrinho, um gatinho. Se ele convive numa família que só tem briga, se eu estiver falando besteira, pode interromper. No ambiente tóxico, onde tem briga, onde a mulher tem medo do marido, onde o marido está angustiado porque não quer mais viver lá dentro, pessoas doentes, depressivas, toda essa energia o animal capta. E aí, como que a gente sabe que ele está captando? Ele fica doente, né? Ou então é um animal que tem muita mágoa, muita dor, muito ressentimento de tudo que ele passou. E aí, isso se chama desprogramação neurobiológica. Você vai desprogramar essas células carregadas de coisas negativas e preparar essas células para uma nova vida. E aí, a Suzy vai explicar para a gente por que ela utiliza esses cristais e aqui... Dá licença? E aqui é um pêndulo, que é muito utilizado quando as pessoas trabalham com radiestesia, né, que fala da vibração, alguns falam que balança assim é uma coisa, balança assim é outra, sentido horário, pêndulo, né? Sentido anti-horário. Aí ela vai explicar para a gente, tá bom? Então vamos lá, Suzy. Então, assim, essa mesa ela é sustentada pela energia dos anjos da criação. Ele tem vários portais onde a gente ancora o operador da mesa. Onde é que fica? Esse é o portal do ancoramento do operador da mesa. Você. Isso. Tá. O portal dos anjos, que é a polaridade masculina, polaridade feminina, o que transcende a polaridade da essência divina. Aqui é um triângulo de evocação, onde a gente vai ancorar, sustentar a energia de quem vai ser trabalhado. Vamos falar do Eliseu. Então, no caso aqui do Eliseu, eu sempre ancoro a energia do Instituto, né, e daqui do hospital, e a energia do Eliseu. Então, a gente pede para que os anjos trabalhem e que toda a energia que se requer e que ele esteja pronto a receber seja entregue a ele. Tá. Então, a gente vai seguindo... Então, é através do pêndulo que a gente vai medindo, né? A frequência, primeiro, a gente mede aqui a frequência do início da mesa, a frequência que o corpo dele está e no final da mesa. E através da radiestesia, que o pêndulo ele vai direcionando para os portais que a gente vai sendo trabalhado. Então, de acordo com o portal que ele vai trabalhando, a gente vai colocando uma pedrinha de cristal, né, as pedras, e vai trabalhando. Então, esse portal aqui é do corpo físico, então ele vai trabalhar os órgãos em específico e as suas emoções de cada um. Esses portais que tem esse neurônio, a gente coloca essa calcita amarela, que é para você aumentar a energia da DNB, que é a desprogramação neurobiológica na mesa. Essa cabecinha aqui é onde tem as emoções, essa maior, as áreas da vida. Esse aqui trabalha o corpo energético, que trabalha os chakras. E esse último portal aqui é o portal do reset, que é onde você vai liberar, né, e tirar... Reset é a limpeza, né? Você vai apagar esses impactos que o corpo está sofrendo, os que ele sofre, que eles recebem do ambiente, o tempo que fica ali, que a gente chama de período refratário, que é o período que fica ali, eu falo girando na rodinha do hamster, né? Que fica ali
e não sai daquele mesmo ponto. Ele também trabalha a parte do passado, do presente e do futuro. Então, os impactos do passado que estão reverberando ainda hoje, o do presente e tudo aquilo que te impede de atingir aquele futuro que a gente quer. Então, no caso do Eliseu, sempre o futuro é trabalhando para que libere tudo o que impeça dele ter essa restauração do corpo dele e da saúde dele. E aqui você tem os números, que quando você falava para mim, o normal é 6.500, 6.500 para cima é saúde. Ele estava com 1.000. Como é que você descobriu isso aqui? Então, é medido pelo pêndulo. Então, a gente vai medir... né, aqui a gente mede quantos por cento a gente está ancorado na mesa, né, se a nossa conexão está ok. E aqui a gente mede a frequência inicial. Então, aonde o pêndulo vai levando a gente, até onde ele para, a gente vê ali, coloca ali uma pedrinha, né, para já ir trabalhando a mesa. Então, aqui, ó, até ele coloca aqui, ó, 6.500 para baixo, já é uma energia de doença, 6.500 para cima é uma energia de saúde. E ontem, né, a última mesa que eu fiz para ele ontem, que na verdade já foi hoje, que já era meio de madrugada, ele já estava com 6.000 de frequência. Nossa, né? Eu recebi a tua mensagem, eu liguei para a Mari e falei, nossa, Mari, ele já está praticamente, agora é só massa muscular mesmo. Agora né? é só recuperar, né? Eu quero te agradecer, Suzy. Queria que você deixasse um telefone para as pessoas poderem entrar em contato com você, caso elas tenham mais interesse, caso tenham um animalzinho, caso queiram fazer para si. E é importante também que aqui a gente está falando do Eliseu, que é um animal resgatado, né? Mas os animais que têm os seus lares, os seus tutores, isso é um trabalho que é feito conjunto com o tutor, né? Porque geralmente o animal está conectado ao tutor para pertencer a essa matilha, eles se consideram que eles têm um trabalho de curar os tutores, muitas vezes trazem isso para o corpo físico deles, então também é bem interessante. Suzy, muito obrigada. Deixa seu telefone aqui, por favor. Meu telefone é 11 981 16 33 76. E talvez às vezes fique mais fácil também pelo Instagram, né? Que é suzy.bertini.mv. É isso aí, gente. Obrigada por vocês continuarem assistindo o programa Amigo Animal. Obrigada pelo carinho de vocês quando me encontram na rua, falando sobre o que vocês viram, querendo tirar dúvidas. Eu fico muito feliz, porque eu sinto que é uma missão e a missão da gente está sendo cumprida. Vocês, eu tenho que agradecer demais a vocês, porque vocês é que estão me dando essa oportunidade. Tá bom? Fiquem com Deus, um bom fim de semana e até a semana que vem.